sei que você gosta de açaí, né? Açaizinho com jujuba, leite ninho, levar a gatinha para tomar um açaí. Então, essa aula é para você. Alô, alô, bonitão! Alô, alô, bonitona! Sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia do Agora Disserte. E nós temos um tema bem interessante para hoje, não é? Nosso tema é extrativismo no Brasil. Rapaz, mas o que é extrativismo, professor? Ó, molezinha, chuchu beleza. Olha, o que é extrativismo? Nós temos aqui dois exemplos nesse slide sobre extrativismo. Mas a gente vai entender um por um com calma, sem pressa. Se liga só. É toda atividade de coleta para fins econômicos de produtos naturais, onde ocorre a extração de produtos espontaneamente gerados pela natureza, cujo ciclo biológico não há intervenção humana. Então, tudo aquilo que é gerado diretamente pela natureza, sem a presença do homem. Professor, eu não entendi muito bem. Não tem problema, eu vou te explicar. Como eu vou saber se aquela atividade é extrativista? Então vamos lá. É produzido de forma espontânea na natureza? Não, não é produzido de forma espontânea na natureza não, professor. Então, não é extrativismo. Ah, sim, professor, é produzido de forma espontânea na natureza. Então, meu querido, parabéns! Esse sim é o extrativismo. Ah, eu pego e retiro o coco que sai ali da mata que tem atrás da minha casa. É extrativismo? Show de bola, é extrativismo. Eu comi o coco que é produzido numa grande plantação lá na Bahia. É extrativismo? Não, não é extrativismo, porque existe a presença humana plantando aqueles coqueiros para poder produzir. Então, automaticamente, não é considerado extrativismo. Ficou facinho, ficou molinho. Mas quais os tipos de extrativismo que nós temos? Presta atenção. Nós temos o extrativismo vegetal, no qual nós vamos ter o madeireiro e o não madeireiro. O madeireiro está ligado a tora, carvão, etc, que está aí na tela para você. E o não madeireiro está ligado a borracha, fibra, semente, as castanhas, as amêndoas, as raízes. Isso que vai ser o não madeireiro. Não necessariamente você tem que cortar a árvore para poder obter aquele produto, tá? O segundo é o animal, extrativismo animal, que está ligado diretamente à caça e à pesca. Animais selvagens, então aquele pescador que você conhece, esse cara exerce uma atividade extrativista, beleza? E, além disso, a caça de aves silvestres. Show de bola? Entendi o vegetal e entendi o animal. E agora, qual é o terceiro? O terceiro é esse aqui, ó, o mineral. Extrativismo mineral. Então, a água mineral, o ouro, o minério de ferro, o petróleo, o nióbio. Olha que o nióbio sempre dá uma treta em volta do nióbio, né? O nióbio é importantíssimo. As maiores reservas do mundo de nióbio estão no Brasil e essa câmera que está me filmando, esse celular que você está me assistindo, tem presença de nióbio. Então o nióbio sempre dá uma treta, vale a pena depois você dar uma lida melhor sobre isso, tá? Com cuidado. Mas quais são as formas de extrativismo? Temos duas. A artesanal, aquela que é feita por pequenos povoados, pessoas que moram dentro de áreas de floresta ou próximo, que fazem esse pequeno extrativismo, colhendo frutas, colhendo cacau, aquele açaizão gostoso que você gosta de tomar. Você dá aquela malhada bonita, depois pega aquela tina de açaí. Então, lá no início, esse açaí, quando foi tirado da árvore, provavelmente foi através do extrativismo, tá? Então, o extrativismo artesanal. E vamos ter o extrativismo industrial, tá? Que tá do outro lado aqui. Olha só. Olha lá, o extrativismo industrial é aquele produzido, feito em larga escala. Então, derrubada de madeira, extração de minérios de todos os tipos, isso tudo vai ser principalmente ligado ao industrial. Petróleo também,
você vai ter que ter uma grande estrutura e automaticamente vai gerar um impacto muito maior. Impactos do extrativismo. Entramos nesse assunto e aí vamos falar sobre ele. Tem uma sequência de imagens aí que falam muito bem sobre isso. A primeira imagem, a gente vê uma grande extrativismo de peixes, né? Geralmente executada pelo arrasto, que são redes arrastadas pelos barcos e que tiram uma grande quantidade de peixes, até mesmo fora da época de pesca. Nós temos ali a pele da onça e animais silvestres, né? Isso também é o extrativismo animal, também entra nesse processo. Temos várias toras de madeira extraída em larga escala, em grande quantidade, e temos uma mina de extração de minério, que causa um grande rasgo dentro daquela área, geralmente área de floresta, para poder gerar, no caso, essa extração. Beleza? E aí, vamos falar um pouco sobre assuntos da atualidade, falando sobre extrativismo. Deu na mídia. Olha só, o primeiro BBC Brasil, que fala o seguinte: a polêmica decisão de Temer de abrir uma área gigante na Amazônia à mineração. Então vai falar sobre o governo federal que editou uma medida provisória autorizando que uma área no coração da Amazônia fosse dedicada ao extrativismo. Isso vai causar diversos impactos. Causou uma grande corrida da mídia, vários famosos foram para a televisão, fizeram propaganda nas suas redes sociais, discutindo isso, né? A que preço que você vai obter esses materiais, né? A destruição de boa parte da Amazônia. Além disso, quando você faz a cava para poder começar a fazer a extração, você atinge o lençol freático, você contamina o lençol freático, sem deixar aqui de lembrar que o maior acidente ambiental do Brasil aconteceu em uma ação de extrativismo como essa, lá no caso de Mariana, né? Um triste caso que a gente tem que sempre lembrar. Logo depois que teve essa grande comoção popular, Temer revoga polêmico decreto que ameaça a reserva na Amazônia. Então, a iniciativa popular, nós todos, executando nosso poder político, levamos a uma retração dessa ideia, uma vez que ela é uma ideia que gera diversos impactos locais, mundiais, para a população de todo o planeta e nós brasileiros mais diretamente. Tome cuidado, preste bastante atenção, analise muito bem essas ideias de extrativismo, como elas estão relacionadas com o seu dia a dia e com o dia a dia do entorno. Sempre separando o extrativismo artesanal do extrativismo empresarial, industrial e como eles estão, de certa forma, relacionados com esse meio ambiente que todos nós fazemos parte. Mas, beleza, entendi, show de bola, sou o cara do extrativismo, professor, tô preparado. E agora, como é que eu faço para escrever isso? É agora de chamar a nossa pequena mestra dos magos. Vou chamar ela, professora Sabrina, segura aí. Fala, queridinho, tudo na paz? Vamos continuar? Vamos falar sobre extrativismo? Então vamos nessa. Tá lá, na tua frente, na tua cara. Em que medida o extrativismo afeta o meio ambiente brasileiro? Vai chorar? Vai correr para sua mãe? Não, né? Vai fazer o que tem que ser feito. Como é que eu vou começar? Coloquei ali duas estratégias pra gente. Definição. Não vou definir para você porque o Lúcio já fez isso com maestria. E uma evolução histórica, que é com ela que eu vou trabalhar. Tem ali, ocorreu primeiro no Brasil uma extração massiva de pau-brasil. Depois, ganhou terreno a extração de minérios, como ouro, a prata. E agora, bastante forte, agora entre aspas, né? A extração da borracha, principalmente concentrada na região norte do país. Então seria interessante eu começar essa minha redação traçando um paralelo histórico, que é exatamente o que a gente vai fazer, porque missão dada é missão cumprida. Tá lá, o Brasil herdou o seu nome da extração de pau-brasil. Durante a colonização, a metrópole extraiu dessas terras diversos minérios, como o ouro e a prata. A partir do século passado,
ganhou força a extração de borracha na região norte do país. Isso mostra que o extrativismo sempre esteve presente na realidade nacional. Ficou emocionaldinho? Serelepe? Pimpão? Assim que a banca vai ficar quando você escrever essa contextualização aí. Mas vamos em frente. Como desenvolver? O tema não é em que medida? Então eu vou falar de consequências, de efeitos, de perigos. Qual é a primeira consequência? Pá! De cara, modificação das áreas exploradas. Se eu estou numa região praticando de forma considerável o extrativismo, é claro que o meu relevo vai se alterar e isso vai ter um impacto, né, na minha fauna, na minha flora. Eu vou retirar a cobertura vegetal que vai favorecer, vai abrir o terreno para erosão. Os animais que ali viviam não vão encontrar mais as condições necessárias, suficientes. A mata nativa vai ser retirada e aí, como é que eu vou fazer para que esse espaço volte a ter as condições de antes? Segundo efeito, né, que está no mesmo campo semântico, na mesma ideia, poluição hídrica e do solo. Principalmente quando a gente está falando de extração de minério, eu vou falar de produtos que contaminam o solo, né, quando entram em contato com o solo. E essa contaminação ela pode atingir os lençóis freáticos. E aí adivinha quem ela vai atingir? Isso mesmo, você, Creidinho. Aí, porque o lençol freático ele chega para te abastecer. Então, não é só o meio ambiente que ele prejudica você também. E também um grande efeito é o desmatamento. Coloquei ali principalmente por madeireiras ilegais, porque, em teoria, as madeireiras legalizadas seguem as regulamentações e vão fazer ali tudo na linha, tudo certinho. Já tem os efeitos, já tem os impactos, vou montar a minha tese. Tá lá. O extrativismo gera danos consideráveis ao meio ambiente e aos indivíduos que nele habitam. Ao meio ambiente, a gente acabou de falar, aos indivíduos também, principalmente aí quando eu falei do lençol freático. Juntei as duas partes, contextualização e tese, necessariamente nessa ordem. Se você está acompanhando aí as aulas da professora Helena, já deve saber disso. Dá uma olhadinha, dá uma lidinha com calma depois. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu pelo menos amenizo os impactos do extrativismo no nosso meio ambiente? Primeiro, maior fiscalização das regulamentações já existentes. A regulamentação existe, o que ainda não funciona na prática é a sua aplicação. Na teoria, né, em princípio, as regulamentações são ótimas. Falta fiscalizar de maneira adequada, porque aí quem estiver andando fora da linha não vai mais poder fazer a prática extrativista, vai preso se for necessário. Incentiva o extrativismo artesanal. E aí eu preciso que você venha comigo para construir uma ideia. Então foca aqui na sua professora, tomando muito cuidado para não se apaixonar, tá? Quando você pensar no extrativismo artesanal, você vai pensar naquele extrativismo do pequeno produtor, entre aspas, né? Claro que ele não produz, mas ele vai extrair aí para sobreviver. Aquele pequeno pescador, o cara que colhe açaí para viver. Se eu incentivo essas práticas, esse cara, ele entende que ele precisa respeitar o momento de determinada planta, respeitar o momento da pesca, porque se isso não acontecer, ele vai ficar sem o seu meio de subsistência. Então, eu preciso incentivar isso como? No período em que ele não puder pescar, tem ali uma bolsa pesca. No momento em que ele não puder colher, extrair algum fruto de que ele precisa, tem uma bolsa auxílio para esse cara. E aí ele vai cada vez mais querer fazer na época certa. E por fim, as medidas de compensação que são bastante polêmicas. Porque vamos ser sinceros,
sinceros, se eu desmato toda uma região, essa ideia de reflorestar vai levar muito tempo. Não vai ser exatamente a mesma ideia. Então, ameniza, dá uma ajudada, mas não é a melhor opção. Se você curtiu então o vídeo de hoje, deixa seu like aí pra gente, se inscreve, ativa as notificações para você poder ser o primeiro a receber o nosso conteúdo, tá bem? Compartilha com seus amigos também.